Mateus 6, verso de número 31. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso de número 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pai, que a Tua palavra ela se revele a nós, que a Tua palavra ela venha nos encorajar ainda mais. Deus, eu Te louvo porque a Tua palavra já tem encorajado muitos aqui em nosso meio, mas também percebo que tem alguns que ainda precisam também ser despertados, Senhor. Meu Deus, e que a Tua palavra ela venha encorajar não apenas 30% da igreja, mas que 100% da igreja ela venha sendo encorajada, despertada, motivada, impulsionada a fazer a Tua vontade, a fazer, Senhor, o Teu querer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que coisas extraordinárias venham acontecer no nosso meio. Fala conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero ministrar a você. Hoje todas as igrejas, Casa da Bênção, estão ministrando dentro do mesmo tema: o primeiro desejo de Jesus. Amém? Fala assim comigo: o primeiro desejo de Jesus. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos entender que a faculdade ela não deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, que adquirir um carro não deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos que entender que viajar não deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Pastor, você está dizendo que eu não posso viajar, que eu não posso comprar o carro? Não, muito pelo contrário, você pode sim. Deus quer lhe entregar isso em suas mãos. Deus quer lhe permitir você desfrutar de muitas coisas. Mas o Senhor Jesus nos ensina algo interessante: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. É interessante porque quando a gente volta lá em alguns versos anteriores, lá no verso 25, você vai ver que existe uma preocupação. Aquele povo está preocupado com o que comer, com o que vestir, com o dia de amanhã. Jesus está dizendo: não, vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Vocês não precisam ficar agoniados aí, aflitos aí, sem dormir, ansiosos com a conta, com o boleto. Ele está dizendo algo: primeiro de tudo, a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça, na sua mente, a primeira coisa que deve estar no seu levantar quando você acordar, é pensar em colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Colocar a vontade de Deus em prioridade na sua vida. E isso aqui é interessante, meus irmãos, porque infelizmente muitos cristãos têm deixado de priorizar o reino de Deus. Muitos cristãos têm deixado de priorizar a vontade do Senhor, né? E aí muitas pessoas acabam que vão entrando em um conflito, né? Fazer a vontade de Deus, fazer minha vontade, fazer a vontade de Deus, fazer minha vontade. Eu vi algo interessante, uma postagem interessante: o problema não está em você ter riquezas, mas o problema é as riquezas te dominar. Então o problema não é você adquirir um bem material. O problema não é você ter o desejo talvez de ser rico. Não tem problema você querer ser uma pessoa bem sucedida. Mas o problema é: isso tem te dominado? É isso que tem governado a sua vida? Você consegue entender isso aqui, meus irmãos? O primeiro ponto da mensagem nos traz algo interessante. A mudança genuína, ela vai além
da libertação do pecado. A mudança de uma pessoa, ela vai além de ser liberta do pecado. Muitos acreditam que a principal evidência de transformação é de apenas abandonar as práticas pecaminosas e alcançar níveis de libertação. Então muitos acham que o ponto principal da vida é simplesmente deixar de pecar e ir para a igreja. Muitos acham que é só isso, já basta. Não, não estou pecando mais, eu vou na igreja no domingo, tudo mais. Mas a mudança genuína, ela vai muito além da libertação do pecado. A libertação do pecado, ela é apenas o início da caminhada. Fala assim comigo: a libertação do pecado, fale mais forte, a libertação do pecado é apenas o início da caminhada. Quando você está iniciando uma caminhada com Cristo Jesus, a libertação do pecado é apenas o primeiro passo. Quando você está iniciando uma trajetória com o Senhor Jesus e você fala: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e suficiente Salvador da minha vida, você está apenas ali iniciando o primeiro passo de abandonar o pecado, mas existem outras etapas. Não para simplesmente ali: eu estou vivendo longe do pecado. Não é somente ali. Mas quando você reconhece o Senhor como seu Senhor na sua vida, você tem que entender que não é mais você quem se governa, que não é mais o João que se governa, a José que se governa, a Maria, não. Agora é o Senhor Jesus quem governa a vida dessa pessoa. Se você um dia orou: Senhor, eu conheço o Senhor como meu Senhor e Salvador, quer dizer para você, você deu autoridade para o Senhor governar a sua vida. Quem deu a legalidade para o Senhor governar a sua vida diz amém, né? Quem abriu as portas falou: Senhor, entra na minha casa, na minha vida e governe, dá uma glória a Deus bem forte. E por que quando o Senhor Ele te fala para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você fala: não, Senhor, isso aqui eu não quero fazer? Mas Ele não é o seu Deus, Ele não é o seu Senhor. Por que quando Ele te impulsiona você a fazer algo, você não quer fazer? Porque quando Ele fala para você: ei, fulano de tal, você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, por que você não quer fazer? Em algumas religiões, que as pessoas se sujeitam a ser escravizadas por santos, por espíritos malignos, eles deixam o espírito maligno fazer o que quiser com eles, judiar deles, e eles não se importam. Por que os cristãos não têm feito algo tão simples, que é simples: obedecer a Jesus? Fala assim comigo: eu preciso fazer algo simples. E o que é? Obedecer. Nós precisamos fazer algo simples: obedecer ao Senhor Jesus. Quando nós lemos Mateus aqui, nós vamos ver que Ele está pedindo para nós colocar o reino de Deus em primeiro lugar da nossa vida. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: a sua salvação, a sua mudança de vida, ela vai muito além de você estar liberto do pecado. O Senhor Ele quer algo a mais de você, amém? O que significa colocar o reino em primeiro lugar? Jesus não diz para você colocar o dinheiro em primeiro lugar. Jesus não diz para você colocar o trabalho em primeiro lugar, a segurança em primeiro lugar, os sonhos pessoais em primeiro lugar. Não, Ele falou para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, em um reino existe aquele que governa aquele reino, e dentro daquele reino, as pessoas que ali habitam, elas se movem de acordo com a direção daquele que os governa. No reino de Deus existem direcionamentos para nós. No reino de Deus existe missão para nós. Não é somente sentar no grupo, no culto, ficar aqui na cadeira ouvindo a palavra no domingo, colocar lá hashtag vim agradecer. Não é somente isso. Tem pessoas que às vezes passam a semana toda bagunçada. Eu acompanho o estado de algumas pessoas, né? Eu conheço pessoas cristãs, não cristãs, e às vezes eu vejo pessoas que às vezes, né, tem tudo ali para poder caminhar bem na sua jornada, mas aí vivem longe dos caminhos do Senhor a semana toda. E aí depois ela pega, vim agradecer. Não estou dizendo que é errado você vir agradecer, mas eu quero dizer, precisa haver uma mudança na sua vida.
E se você está aqui nessa noite é porque o Senhor Ele quer te mudar. O Senhor Ele quer que você vá além com Ele. O Senhor Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer te purificar, mas Ele quer também que você viva o reino dEle em primeiro lugar na sua vida. Amém? Às vezes, meus irmãos, as pessoas vão para Cristo e falam assim: o que Cristo pode me dar? O que Cristo pode me oferecer? O que Deus tem para me entregar? O que Ele pode fazer por mim? Às vezes as pessoas vão para Deus só por interesses pessoais. Às vezes a pessoa está vivendo na luta e não, agora eu quero resolver minha vida, eu vou para Deus. Às vezes as pessoas só vão para Deus com interesse pessoal. Se eu for para Deus, Ele vai me abençoar financeiramente? Ele pode abençoar. Ele pode restaurar casamento? Restaura, é o desejo dEle, de renovar, de salvar, de transformar. Mas você já parou para observar que as pessoas não se perguntam: o que Deus quer de mim? O que o Senhor Ele deseja de mim? Porque às vezes a gente vai para a igreja, vai para o culto: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Eu quero isso, né? Igual aquele filho pidão. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quem tem filho pidão aí, né? Fica pedindo. Tatiele diz que tem lá na casa. Tatiele, Lenice, Gaé, desse jeito também. Pede. Esse dia eu estava no supermercado com ele pedindo, ele queria um chocolate. E aí nós como os pais, a gente precisa, né, limitar, né? Eu sempre quando eu posso, eu dou e tudo mais. Mas eu percebi que estava ganhando coisa demais, isso já não era bom. Toda vez que ia no supermercado ganhar uma coisa, estava ficando muito mal acostumado. E aí ele queria um bombom. Me dá um bombom, quero bombom. E aí o troco ia dando R$1. Exatamente o valor do bombom. Você me perguntou: você quer o bombom? Eu falei: não quero o bombom. Porque está ficando muito mal acostumado. Ele precisa entender que nem sempre as coisas é no tempo dele. Às vezes as pessoas vão para Cristo pensando assim: eu vou para Cristo porque Ele vai sempre me abençoar. Eu vou viver sempre as bênçãos, porque Ele vai me dar, Ele vai me dar, Ele vai me dar. Eu vou pedir, Ele vai me dar. Eu vou pedir, Ele vai me dar. Tem igrejas que só prega isso: você pode pedir que Ele te dá, você pode pedir que Ele te dá. Mas eu quero te lembrar algo: o Senhor Jesus também Ele espera algo de você. Cutuca quem está do seu lado dessa noite e fala: o Senhor Jesus, Ele espera algo de você. Ele espera algo de você, meus irmãos. Deus, Ele espera algo de você. Você não é salvo só simplesmente para você ser salvo, ficar sentado na cadeira, esquentando uma cadeira, não. Mas você é salvo para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e cumprir uma missão que o Senhor Jesus te impulsiona a realizar. Nós precisamos nos movimentar. Servir a Deus é muito mais do que participar das atividades religiosas. Servir a Deus é muito mais do que eu frequentar um culto no domingo. Servir a Deus é muito mais do que eu pegar e botar lá um hino lá na segunda-feira e ficar ouvindo aquele hino, ou ficar ouvindo aquela oração. Tem gente que é acostumada a ouvir oração, só ouve oração, vai lá segunda-feira: vou ouvir uma oração para minha semana ser abençoada aqui. Aí fica lá ouvindo a oração, não fala um ar, não abre a boca. E quem está orando é a outra pessoa, e você não vai orar não? Você não vai apresentar a sua vida não? A outra pessoa lá não sabe o que você precisa. Quem está lá do outro lado não sabe o que você precisa. Pastor, está dizendo que é errado? Não pode ouvir oração, mas ore também, meu irmão, misericórdia. Vai ficar só esperando os outros orar por você? Tem pessoas que não oram. Meus irmãos, servir ao Senhor Jesus vai muito mais além disso, amém? Muito mais além de vir ao culto no domingo, de frequentar as programações, a célula, de ir no momento de comunhão. A gente faz os chás, né, para as mulheres, as programações. Às vezes nós fazemos programações para os jovens, mas servir a Deus vai muito além disso. Servir a Deus, jovens, vai muito além de um momento que a gente faz ali na hora para jogar bola, de um momento que a gente tira para jogar videogame. Eu gosto de jogar videogame, de vez em quando eu jogo videogame com os jovens, né? Eles tentam ganhar de mim, não conseguem, né? Não conseguem, né? Mas eu quero dizer para você, servir a Deus vai muito mais além do que eu ficar ali com os jovens jogando videogame. Isso é bom? Isso é comunhão. Nós precisamos ter esses momentos de comunhão, de unidade. Inclusive, jogo do Brasil, dia 13, lá em casa, viu, meus irmãos? Comunhão lá com os irmãos, tá? Torcer lá para a seleção, né? Meu foco não é nem no jogo, meu foco é na comunhão com os irmãos. Vamos colocar um telão lá, vamos ter ali um momento de comunhão com os irmãos. Amém? Né? Não sei que nós vai estar em jejum. Né? Vai bater bem no dia do jejum aí.
né? Então, meus irmãos, só que servir a Deus é muito além desses momentos. Você consegue entender? Servir a Deus é muito além de eu só participar de programações. O pastor Jandira disse algo interessante. Vamos fazer uma faixa. Já vou orçar amanhã já. Vou fazer uma faixa, escrever como eu posso orar por você. Vamos para a orla, vamos para o hospital, vamos para a Praça Centenário. Fazer o quê? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. É isso que nós precisamos nos preocupar. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Meus irmãos, até quero dizer, existem várias formas que nós podemos evangelizar. Os irmãos da nossa mídia estão trabalhando, né? O Wallace, o Jacques, os meninos. Nós estamos sempre melhorando a nossa transmissão dos nossos cultos. Para quê? Para que os irmãos agora possam ir lá no YouTube, pegar a pregação. Até falei para o Wallace cortar as pregações e você compartilhar. Vai estar lá o tema sobre fé, um tema às vezes ali sobre restauração, ansiedade, né? Você vai pegar essa mensagem, essa mensagem aqui, fulano de tal precisa, você vai compartilhar com essa pessoa. Nós investimos em equipamentos, não só para que a gente venha ostentar equipamento, não é para isso, ostentar equipamento bom, mas é para que através desses equipamentos, o reino de Deus esteja em primeiro lugar. Para que através desses equipamentos a gente manifeste o reino de Deus, não somente aqui na pregação, aqui no culto, mas que as pessoas possam nas suas casas também ouvir a mensagem. Nós estamos aqui, nós estamos ao vivo neste momento, né? Tem até, Deusivaldo está aqui, Deusivaldo não pôde vir hoje, está aqui assistindo aqui online, aqui, né? Um abraço, Deusivaldo, né? E nós compramos equipamentos, compramos uma câmera nova ali, para poder melhorar a imagem antes não estava boa. Hoje nós temos uma das melhores transmissões de culto online daqui de Porto Nacional, é da nossa igreja. Uma das melhores transmissões de culto online hoje é da nossa igreja. Tanto questão de áudio, questão de imagem. Só que isso aqui não vai ter resultado nenhum se os irmãos não tiverem a coragem de pegar o celular e apertar compartilhar. Você consegue entender? Às vezes é tão fácil colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mas a preguiça do ser humano às vezes é tão grande que ele não consegue separar um minuto do seu dia para entrar no canal da igreja e compartilhar uma mensagem com alguém. Não tem coragem de 5 segundos pegar a imagem do convite do culto e compartilhar no grupo da família, no grupo do trabalho. Você consegue entender que às vezes as pessoas têm deixado de priorizar o reino de Deus e por coisas tão poucas. No dia da cruzada, a Lenice falou algo interessante. Ela estava compartilhando as mensagens da cruzada, né, as imagens da cruzada nos grupos que ela estava. E ela falou assim: o povo até pode me tirar, mas eles vão ver o convite lá. Eles até podem me tirar aqui do grupo, mas eles vão ver o convite, eles estão sendo ministrados. Estou lançando, tirou ela 3 vezes do grupo, mas ela estava lá mandando mensagem: vamos para a cruzada, vamos para a cruzada. Meus irmãos, manifestar o reino de Deus é algo simples. É nós que complicamos. É a nossa mente que às vezes está mais preocupada em nós mesmos do que no reino, que complica as coisas. É o nosso foco que às vezes está mais em nós mesmos do que em Cristo, que complica as coisas, né? Meus irmãos, hoje eu vou passar um pouquinho do horário, não preocupa não, né? Só alguns minutinhos, uns 10 minutinhos a mais aí. Não, até porque começou 10 minutos antes, né? Depois, né? E os irmãos não reclamam quando começa atrasado, né? Então, né? Vou passar aqui um pouquinho, porque eu preciso terminar essa mensagem aqui com você, tá? Inclusive, eu também quero dizer, se acostume, né, com cultos um pouco mais longos, porque a gente vai parar de fazer culto de 1h20, 1h30, 1h40. Nós vamos passar a ter mais tempo com o Senhor. Que momento precioso eu estava tendo aqui de adoração. Eu, por mim, nós deixávamos por mais 1 hora, né? Mas eu vou devagar com os irmãos, tá? Meus irmãos, nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Às vezes as pessoas vêm para o culto: eu quero ir embora, que já está dando da hora. E não, meus irmãos, vai fazer o que em casa? Assistir Fantástico. Passa Fantástico ainda? Nem sei se passa, né? Assistir Fantástico, sei lá o que passa na TV aí. Não, vamos ficar aqui em comunhão, edificando na palavra do Senhor, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nosso meio, coisas poderosas. Então, servir a Deus é muito além do que eu participar de um culto. Servir a Deus é muito além do que eu simplesmente trazer uma oferta e dizimar aqui. Isso é uma das partes, mas vai ainda mais além. E aí Jesus, ele fala
em Mateus 20, verso 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus Cristo, Ele não veio para ser servido, Ele poderia ser servido, Filho de Deus. Ele poderia ser honrado de todas as maneiras, as pessoas queriam colocar Ele em altos cargos ali, mas Ele não queria. Ele veio para quê? Para servir as pessoas, já falando ao contrário, para servir as pessoas. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E por que você quer inverter as coisas? Por que você quer ser servido? Por que você só quer ficar sentado? Por que as coisas têm que ser do seu jeito? Se não for do seu jeito, você não faz. Eu acho que deveria ser assim, eu acho que o culto deveria ser. Eu acho que a oração não pode ter louvor. Eu acho que a oração não pode ter. Por que tem que ser do seu jeito? Não, meus irmãos, nós temos que entender, adorar ao Senhor, meditar na sua palavra, interceder, buscar nele, e o principal de tudo, servir as pessoas. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa vontade, mas é da forma que o Espírito Santo nos impulsiona a fazer, da forma que o Espírito Santo nos guia, nos direciona. Quando nós buscamos o reino de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Fala assim comigo: quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, Deus cuida das minhas necessidades. Como eu falei para vocês aqui, o contexto de Mateus 6 é exatamente sobre isso. As pessoas ansiosas, preocupadas com o que comer, com o que vestir. Mas Jesus está dizendo: não se preocupe, Deus vai providenciar, Deus Ele vai suprir. Não se aflijam com essas coisas, não fiquem agoniados com essas coisas, porque Deus, seu Pai, Ele há de resolver tudo isso para você. Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, Ele supre minha necessidade financeira, Ele supre no casamento, Ele supre na casa, Ele supre nos projetos, nos sonhos. Meus irmãos, tem uma época que eu estava com uma dificuldade muito grande, minha mãe passando por uma luta, e eu ficava agoniado, porque eu queria ir lá e resolver isso, queria ir lá e resolver a situação para minha mãe. E aí, o pastor Júnior falou para mim: você ir lá vai adiantar alguma coisa? Eu acho que se você ir lá pode até piorar. E aí, eu fiz uma oração, eu falei: Deus, eu vou fazer a tua obra, eu vou fazer a tua vontade, eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chama a fazer. E eu peço ao Senhor: cuida da minha família, cuida das minhas coisas. Eu vou cuidar da tua obra e o Senhor cuida de mim. Eu vou cuidar da missão e o Senhor cuida daquilo que eu preciso para poder avançar nessa missão. Meus irmãos, e Deus nunca nos deixou desamparados. Já enfrentamos desafios? Já enfrentamos tempestades? Já teve dias de dar vontade de desistir? Já também. Mas o Senhor, em todas essas coisas, nos supriu aquilo que nós necessitamos. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta aquilo que você precisa. Quando você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter que lutar com as suas próprias forças, você vai ter que lutar sozinho, você vai ter que sacrificar sozinho. Mas quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus Ele te ajuda a você conquistar tudo aquilo que você precisa. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem forte. Ele supre aquilo que nós necessitamos na nossa jornada. Ele supre aquilo que nós precisamos. Então coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Fala para quem está do seu lado e cutuca essa pessoa e fala: coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Vira para outra pessoa agora e fala: coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Servir o reino é quando nós observamos a vida de Jesus e descobrimos que o reino de Deus não era apenas uma mensagem que Ele pregava, mas era a paixão do seu coração. Por isso Jesus chamou os discípulos e enviou em uma missão. Mateus 10, versos 5 ao 8. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus.
Ir aonde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que se afastaram, aqueles que no meio do caminho se corromperam, aqueles no meio do caminho que foram enganados e por causa disso se afastaram. Ide, porém, antes as ovelhas perdidas de Israel. E ir a alcançar aqueles que estão longe. A campanha Filho Volta para Casa é exatamente isso. É cumprir algo que é um desejo não meu, do pastor, mas um desejo do Senhor Jesus. Se torna um desejo meu, pastor, né? Eu como pastor, porque é o desejo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer que aqueles que estão perdidos, eles voltem para casa. E se o Senhor Jesus deseja isso, se Deus deseja isso, eu como filho de Deus também preciso desejar a mesma coisa. Se Cristo deseja que os que estão perdidos eles retornem, eles voltem, eu preciso também desejar isso. Eu também preciso sonhar com isso. Então Jesus pegou os seus discípulos e Ele os enviou para procurar os perdidos. Trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, procurar os desigrejados, procurar os que estão afastados, levar o reino de Deus para eles, levar o amor de Deus para eles. Nós precisamos nos importar com aqueles que se perderam. Nós precisamos nos importar com aqueles que se afastaram. Jesus nos ensina através de algumas parábolas a respeito de restaurar o que se perdeu. Tem a parábola do filho pródigo, que representa quem se afastou por uma decisão própria. Por uma decisão própria, ele se afastou ali da proteção do pai, foi querer viver a sua vida do seu jeito. Mas algo interessante nos mostra no final dessa história, que o pai o aguardava com amor e expectativa. O pródigo, ele volta, aquele que tinha se perdido, que tinha ido viver a bagunça na vida dele. O pai dele não esperou ele com um porrete, né? Vem cá que eu vou acertar as contas com você. Vem cá, entra para o quarto aqui que eu vou descer a chinelada em você aqui. Vai ficar aí não sei quantas horas de castigo no milho. Não, o pai não fez isso. Talvez era a vontade do pai, não sei. Mas o pai não fez isso. Muito pelo contrário. Ele esperou com amor, com braços abertos. Nós devemos estar atentos ao retorno das pessoas. Pessoas vão retornar a esta casa. Quem crê nisso diz amém. Eu vou dizer novamente, porque eu acho que os irmãos não entenderam. Pessoas vão retornar a esta casa. E quando eles retornar, nós vamos receber eles como? Ei, fulano, estava lá no mundão pecando, hein? É assim que nós vamos receber? Ei, fulano, vive pecando, agora vem aqui para a igreja, né? Está difícil agora, né? Agora está querendo alguma coisa aqui com o Senhor, né? As coisas apertou, o dinheiro acabou. É assim que nós vamos receber? É assim? Não. Não é assim. Abre os braços aí, meus irmãos, né? Nós vamos receber esses irmãos com os braços abertos. Nós vamos receber esses irmãos com o amor de Cristo em nossos corações e acolher eles, fazer festa para eles. Amém? Quem vai fazer uma grande festa para esses irmãos, dá uma glória a Deus. Aleluia. Existe outra parábola que fala da moeda perdida. Ela representa perdas por descuido, falta de cuidado e atenção, gera afastamento. Tem pessoas que se afastaram da igreja por descuido. Tem pessoas que se afastaram da comunhão com a família em Cristo, porque a igreja se descuidou. Olha a sua volta aí, dá um giro assim 360 assim na cadeira aí, olha a sua volta, olha para a galeria e começa a lembrar, quem é que está faltando aqui? Olha aí, glória a Deus, esse é o nosso papel. Tem pessoas que se afastaram. Ah, mas foi ele que se esfriou, tá? Ah, mas foi ele que quis deixar de... Tá bom, foi ele. Mas e o que você fez para impedir essa pessoa de se afastar? Você ligou? Lenice disse que mandou mensagem para uma pessoa. Mas e os outros? Ligaram? Às vezes eu já até comentei isso aqui. Tem muito irmão que não, que eu chego na porta da igreja. Pastor, você visitou fulano de tal? Pastor, você visitou fulano de tal? E fulano de tal, pastor, está afastado da igreja, você tem notícia? Aí eu fiquei encabulado, porque o irmão não liga. Por que a pessoa não manda mensagem?
Por que a pessoa não pega, vai lá e faz um café, um pão de queijo, vai lá na casa da pessoa e fala: ei, fulano de tal, eu vim aqui tomar um café com você e orar por você. Como eu posso orar por você, né? Vamos fazer isso. Como eu posso orar por você? Meus irmãos, tem pessoas que estão se perdendo da igreja por descuido da igreja. Tem pessoas que estão se afastando por descuido dos cristãos. Mas isso é uma página virada em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Nós vamos procurar eles até encontrar e restaurar. Vamos encontrar o que se perdeu, vamos alcançar eles e restaurar eles em Cristo Jesus. Tem outra parábola que fala da ovelha que se perdeu, né? O pastor, ele deixou as 99 e foi buscar uma. Ele deixou lá, fechou. Ó, calma aí que eu vou ali buscar a outra ali que está longe. Eu contei aqui, está faltando uma na contagem, né? E ele foi lá buscar aquela que se tinha perdido. A prioridade nesse momento em nosso meio é resgatar aqueles que se perderam. A nossa prioridade neste mês e nos próximos meses é resgatar o que se perdeu. Aqueles que se afastaram. Não importa o motivo, não importa o porquê que essa pessoa abandonou a Cristo, abandonou a igreja, não importa. A nossa missão é ir e trazer eles de volta. A nossa missão é ir e resgatar essas pessoas. Existe um princípio espiritual sobre as perdas. Estou caminhando para o final. O Ministério do Louvor pode subir, por gentileza, que aí parece que está acabando. Amém? O princípio espiritual sobre as perdas. Jesus ensina a buscar o que foi perdido. Então Jesus está te confrontando aqui nessa noite, para você buscar o que se perdeu, para você encontrar o que se afastou, né? Você vai alcançar essa pessoa. Segundo ponto espiritual sobre a questão das perdas: não substituir, mas restaurar. Tem pessoas que falam assim: ah, fulano se perdeu, né? Ah, a igreja diminuiu de pessoas, né? Não, mas Deus vai mandar outros. Meus irmãos, eu vou dizer para você: eu quero os outros que Deus vai mandar, mas eu também quero restaurar aqueles que se perderam. É isso que a palavra nos ensina: restaurar o que se perdeu e ganhar mais. Não é, ah, Deus vai mandar mais, vai mandar outros. Amém, glória a Deus, né? Que assim seja em nome de Jesus. Mas nós precisamos ter como foco restaurar o que se perdeu. E o último princípio espiritual é: o crescimento ele vem após a restauração. Nós oramos muito: Senhor, nós queremos ver essa igreja crescer, nós queremos ver esta igreja multiplicar, nós queremos ver esta igreja avançar, né? Mas eu quero dizer para você: essa igreja ela vai crescer após a restauração. A restauração daqueles que se perderam, daqueles que se afastaram. Meus irmãos, que você já comece a pensar hoje: ah, eu vou orar por fulano de tal, pela irmã tal, pelo irmão tal, pelo jovem tal, pela família tal. Comece a orar, comece a interceder. Que os teus olhos não estejam nas coisas, né, naturais deste mundo. Que os teus olhos não estejam nas coisas superficiais deste mundo, mas que os teus olhos estejam no reino de Deus. Que você venha priorizar o reino do Senhor em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés nesta noite. O desejo do Senhor Jesus é reconciliar os filhos com o Pai. O desejo do Senhor Jesus é restaurar aqueles que se perderam. Existe uma missão para mim e para você: sair por estes bairros, sair por estas ruas e encontrar aqueles que se perderam, dar um abraço, mostrar o caminho de volta, ser como uma ponte que liga esta pessoa novamente a Deus. Esta é a nossa missão.